Olá, bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje vamos mergulhar a fundo num conceito literalmente fascinante que retiramos diretamente do programa de pensamento de Abdullah Al-Maimon, chamado Cores do Espectro. O nosso foco de hoje, as incríveis habilidades de categorização. Bem, vamos lá a isto. Preparemos-nos para uma viagem cativante sobre como estruturar os pensamentos de forma brilhante, usando ferramentas práticas que mudam completamente o jogo na nossa capacidade de processar o mundo. Já aconteceu a todos, certo? Estamos a tentar lembrar-nos de um nome, da profissão de alguém ou de onde conhecemos aquela pessoa. E nada. Branco total. Mas depois, umas horas mais tarde, ou até no dia seguinte, a resposta aparece do nada na nossa mente. Isto leva-nos a uma pergunta super curiosa. A informação perdeu-se mesmo ou foi apenas de parar ao sítio errado? O grande segredo aqui é que o nosso cérebro raramente perde dados. A sério, ele guarda quase tudo. O problema é que, às vezes, ele simplesmente não sabe em que prateleira colocou a informação, dificultando imenso aquela recuperação imediata. E é exatamente aqui que entra uma metáfora brutal, o armazém mental. Pensem nisto como um contraste gigantesco entre duas realidades. No momento desorganizada, temos um armazém completamente caótico. Chega uma nova informação e é tirada para o primeiro canto vazio. Resultado, encontrar algo demora uma eternidade. Em contraste absoluto, imaginem um mega armazém de peças de automóveis. Enorme, mas onde cada parafusinho tem o seu lugar exato e planeado. Ali, uma peça aparece em um minuto. Uma mente que sabe categorizar funciona como este segundo armazém. Sabe logo onde arrumar a novidade e recupera-a num abrir e fechar de olhos. Para conseguirmos transformar a mente nesse armazém de alta eficiência, o nosso roteiro de hoje vai seguir estes 5 passos claríssimos. Primeiro, organizar a desordem da mente. Segundo, lidar de forma inteligente com a informação. Terceiro, a arte de tomar decisões. Quarto, compreender quem fala e quem ouve. E, por fim, mapear os níveis e caminhos do pensamento. Então, vamos diretos à nossa primeira etapa: organizar a desordem da mente. Ou, por outras palavras, construir as nossas prateleiras mentais. Como o texto-fonte argumenta de forma tão certeira, o cérebro é como aquele vasto armazém que precisa desesperadamente de ser organizado e categorizado. Hoje em dia, vivemos a um ritmo alucinante. Somos bombardeados diariamente por inúmeros meios de comunicação, novos canais, notícias a toda a hora. Antigamente, era fácil separar o que prestava do que não prestava. Hoje, isso é uma missão quase impossível sem método. Aprender o pensamento crítico através da categorização funciona literalmente como um escudo. Protege a nossa mente desta enxurrada de informação moderna e não verificada. O que nos leva de forma muito natural à nossa segunda secção, o tratamento inteligente da informação. No fundo, é aprender a separar os factos da ficção. A fonte sublinha 3 habilidades essenciais que são autênticos salva-vidas para gerir o bombardeamento diário de dados. A primeira é a categorização contínua. O autor dá o exemplo clássico dos canais de televisão. Em vez de simplesmente dizermos este é bom e este é mau, uma mente analítica expande isto e divide os canais em 5, 6 ou 7 níveis. Notícias, desporto, documentários, etc. A segunda habilidade é a categorização de evidências, que é o superpoder de distinguir dados factuais de apelos emocionais. E a terceira, vital na nossa era digital, é a verificação de fontes. Nada de propagar mensagens sem fundamento às cegas. Olhemos um bocadinho mais de perto para este contraste incrível na categorização de evidências. De um lado, temos o uso de factos puros. Imaginem 2 pessoas a discutir a compra de um carro. O argumento focado em factos fala da economia de combustível, da estabilidade na estrada e da potência. Tudo palpável. Do outro lado, entra a evidência emocional. É quando se diz que um carro é melhor simplesmente porque passa uma boa vibe ou porque parece ter um aspecto mais giro, sem dados nenhuns. Atenção, as emoções importam, e muito. Mas perceber se um raciocínio está construído sobre dados materiais ou apenas em sentimentos é o primeiro passo para avaliarmos qualquer ideia com justiça. Passemos então à nossa terceira secção, a arte de tomar decisões. Chegou a hora das prateleiras que nos ajudam a fazer escolhas sábias. Um dos conceitos mais interessantes apresentados aqui é a adequação. Basicamente, é encontrar o encaixe perfeito para uma situação específica. O texto partilha a história de uma administração que precisa de escolher um gerente para abrir uma nova filial. Temos 2 candidatos, o Ayman, que é super rigoroso e organizado, mas não é muito popular com a equipa, e o Ahmed, que não tem tantas qualificações rígidas, mas é extremamente sociável. Qual é a decisão certa? A equipa de gestão escolhe o Ahmed. Porquê? Porque o objetivo inicial era apenas inaugurar o espaço sem atritos e criar um bom ambiente. A adequação mostra-nos que colocar a pessoa certa no ambiente exato evita desastres perfeitamente previsíveis. Outro modelo mental fortíssimo revelado é o princípio do mal menor. Nós usamos isto imensas vezes sem dar conta. É aquela estrutura que usamos quando simplesmente não existe uma escolha perfeita.
O autor dá o exemplo de um rapaz que quer ir numa viagem de escoteiros para a peregrinação. A mãe tem imensos medo dos perigos de uma viagem dessas. O pai também percebe os riscos, mas sabe que superproteger o rapaz vai causar um dano gigantesco à sua autonomia. Não há opção sem riscos. A escolha inteligente aqui é pesar ambos os lados e escolher pragmaticamente o menor dos males, que, nesta história, foi permitir a aventura supervisionada. E isto empurra-nos para a quarta secção: compreender quem fala e quem ouve. Vamos descodificar o que se passa nas nossas conversas do dia-a-dia. Sabem, o comportamento de quem ouve pode ser visto de duas formas muito claras. A primeira é ouvir para compreender. A fonte exemplifica isto com o debate sobre os perigos da radiação dos telemóveis. Um ouvinte que quer compreender faz perguntas. Quer saber o tipo de ondas ou se usar auriculares ajuda, o foco está em absorver a ideia. Por outro lado, temos o clássico e terrível ouvir para responder. É a atitude de estar à caça de uma falha lógica só para atacar, do género: uso o telemóvel há 10 anos e estou bem, portanto isso é mentira. Quando se ouve apenas com o propósito de refutar e atacar, o debate pura e simplesmente morre ali. E do lado de quem fala, o cenário é parecido. Há indivíduos que falam com factos, focando-se no problema com toda a calma do mundo, e depois há quem comece imediatamente com ataques pessoais. O livro dá um exemplo super prático. Um gerente que entra num escritório que está um autêntico caos. Ele pode focar-se no problema e pedir objetivamente para arrumarem um espaço, ou pode começar imediatamente a insultar as equipas e a chamá-las de irresponsáveis. Analisar como a pessoa inicia a conversa, se a focar-se nos factos ou a distribuir culpas, é vital para conseguirmos conduzir o diálogo por um porto seguro. E assim chegamos à nossa quinta e última secção: níveis e caminhos do pensamento. Afinal, para onde é que a nossa mente viaja quando falamos? Reparem bem nesta linha do tempo. Ela explica perfeitamente porque é que tantas conversas falham. Falham porque as pessoas estão em fusos horários mentais completamente diferentes. O autor fala do avô, cujo pensamento está preso ao passado, focado nostalgicamente no trabalho árduo de outros tempos. Em contraste, temos o filho visionário, cuja mente já está no futuro, a imaginar um tempo em que nem existirá papel nas escolas. E pelo meio, temos o prático faisal, preso ao presente, que só quer aproveitar o bom tempo e dar um passeio hoje. Quando percebemos a direção do pensamento de quem está à nossa frente, fica incrivelmente mais fácil puxar a pessoa para um entendimento mútuo. E claro, além da direção, temos a profundidade do pensamento. O material destaca 4 níveis cognitivos claríssimos. O nível alto adapta múltiplas habilidades dependendo do que a situação exige. O nível médio usa as ferramentas básicas para o dia-a-dia. O nível baixo tem uma postura quase infantil usando apenas uma lente para interpretar tudo. Mas a grande revelação está aqui. O nível pretencioso. São aquelas pessoas que, no fundo, têm um nível médio, mas começam a tirar vocabulário complicado ou críticas destrutivas só para esconder que não perceberam quase nada do assunto. É uma arrogância para mascarar falhas. Saber identificar quem está em cada nível muda tudo na forma como comunicamos. E com isto, terminamos a nossa viagem por esta análise fantástica ao programa de Abdullah Al-Maiman. Fica uma questão brutal no ar para pensarmos. Afinal, que tipo de pensador é que está a conduzir a nossa mente hoje? Construir as prateleiras mentais certas, separar o que é facto do que é emoção e perceber os trilhos do pensamento muda completamente a nossa visão das coisas. Evita que caiamos nas rasteiras da era da sobreinformação. Foi um prazer enorme explorar estes conceitos. Fica o grande desafio de todos começarmos a organizar melhor o nosso próprio armazém de ideias. Até à próxima explicação.